E o Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos. Igualmente, do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. É, e ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. É, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres, e perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. E, todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a qual os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E buscou a Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi. E entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que, no sétimo dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi. Dizem-lhes que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe daremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de veste, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão.
e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei. E orei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la, mas voltar, eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher. Entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão. E o Senhor o amou, e enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Dias, por amor do Senhor. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá. Também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e acerca da cidade e cerca a cidade e toma-a, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá, e pelejou contra ela e a tomou, e tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo, e trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras e as talhadeiras de ferro e os machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém.